Então, boa noite a todas, a todos. Espero que a aula de canto coral tenha sido ótima. Alguns de vocês já relataram um pouquinho os desafios e como foi interessante a aula de canto coral. Eu vou apresentar aqui minha tela e eu vou pedir a ajuda de vocês para me dizer se vocês conseguem ver a tela bem, se vocês conseguem me ver, se está tudo certinho. Ó, vou mudar aqui. Aparece direitinho para vocês? Por aqui, sim. Sim, Marcelo. Está perfeito. Ótimo, obrigado. Mas não sei se eu vou conseguir apresentar assim, só um instante. De vez em quando eu vou ter que parar um pouquinho para alguém entrar. Então, se tiver qualquer problema, vocês me avisam que eu não consigo ler as mensagens de vocês, tá certo? Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho do projeto pedagógico do curso de música da UFC Sobral. Basicamente, o projeto pedagógico, ele guia todas as ações do curso de música, desde as questões filosóficas, organizacionais, até mesmo as questões mais do dia a dia, de disciplinas, o que faz o quê, né? Diz quem são os professores, a estrutura física, até a bibliografia, o que cada disciplina trabalha. Então, o projeto pedagógico é um pouco da alma do curso, sabe? É uma maneira de você conhecer profundamente um curso a partir do que ele se propõe. Então, o curso de música da UFC, ele começou o curso de música de Sobral, né? Ele meio que faz parte do que eu chamei na minha tese de doutorado, num projeto de educação musical da UFC. Aqui nós temos algumas pessoas que são bem representantes disso, né? Algumas representações aqui. No canto superior esquerdo, nós temos a professora Isaíra Silvino. A professora Isaíra Silvino foi regente do coral da UFC nos anos 80 e professora de arte e educação da Faculdade de Educação da UFC, em Fortaleza, né? Do lado direito, ela tem dois bolsistas dela, né, da época que ela era professora da UFC. Hoje a professora Isaíra é aposentada. Do lado direito da professora Isaíra, nós temos o professor Elvis Matos, que foi um dos principais articuladores para a criação dos cursos de música da UFC, tanto de Fortaleza, quanto do Cariri e o curso de música de Sobral, esse que nós estamos aqui, né? E o professor Gerardo Viana Júnior. Ambos, o professor Elvis e o professor Gerardo, são professores do curso de música de Fortaleza. Foram professores do professor João e de mim também. Foram meus professores também. E abaixo, uma foto do coral da Universidade Federal do Ceará, num dos espetáculos que eles fizeram, acho de 2018, chamado Gula. Aqui é uma comemoração, teve um evento chamado Nordeste, no ano de 2016, no qual foi como parte da programação, foi comemorado os 10 anos do curso de música da UFC em Fortaleza. Então, nós temos aqui os professores e professoras do curso de música da UFC em Fortaleza. Temos aqui e aqui no canto esquerdo temos a professora Isaíra Silvino, como eu falei para vocês, já aposentada, e eu, como aluno egresso do curso de música, né, do primeiro curso, da primeira turma, e professor do curso de música de Sobral. Entrando. Então, a música na UFC, ela começa com o coral da Universidade Federal do Ceará. Esse coral foi criado ainda no final dos anos 50, início dos anos 60, poucos anos após a criação da própria Universidade Federal do Ceará, e ele foi regido, num primeiro momento, pelo maestro Orlando Leite, que trabalhou ativamente na criação de um curso de canto coral na época, um curso superior,
esse curso foi criado e se transformou, e foi, com o tempo, né, incorporado pela Universidade Estadual do Ceará, hoje UES. Então, o curso de música na UES foi criado na UFC e depois foi incorporado pela Universidade Estadual do Ceará quando da sua criação. Aqui tem alguns espetáculos do coral da UFC, o Bora Andar, esse de cima. Na esquerda tem o Gonzagas, na direita tem o Abraços, que eu participei como coralista na época da graduação. E é basicamente isso. Cada local tem uma história com o curso de música. E o curso e a música, vamos dizer assim, na UFC, ela remonta do trabalho do coral da Universidade Federal do Ceará, que por muitos anos não tinha... Era uma extensão da universidade, mas que não tinha um curso de artes que desse uma âncora, que fizesse suporte. E aí, depois desse período do professor Orlando Leite, veio a professora... teve um hiato, né, que nada aconteceu, aí foi reativado com a professora Kate Lage, depois a professora Kate Lage, que precisou se afastar, veio a professora Isaíra Silvino, depois a professora Isaíra Silvino teve um hiato de novo, aí veio o professor Erwin, o Elvis, e em seguida integrou a equipe o professor Gerardo Júnior. Esse coral do final dos anos 80, do final dos anos 90, ele foi em atividades construindo espetáculos até 2020, se eu não me engano, até 2019, 2020, quando ele entrou em uma nova pausa, né? Então, mais de 20 anos de atividades ininterruptas no século XXI. No final do século XX, início do século XXI. E tem uma coisa interessante que na história da UFC, na história da música na UFC, o coral da UFC no final dos anos 80 tinha contato com um dos maiores sopranistas, um grande cantor chamado Paulo Abel. Inclusive, ele fez sua vida na Europa, né, cantando como cantor lírico e tal, de grande renome. Ele era natural de Fortaleza, e quando ele veio a Fortaleza, ele quis criar algum projeto, alguma coisa que estimulasse o estudo de música, né? O estudo de música, especialmente o estudo de ópera, né? Ele queria uma montagem de uma ópera. E procurou a professora Isaíra Silvino, então, regente do coral da UFC, nos anos 80, com a proposta de construir uma ópera. Só que aqui no Ceará, na época, ela disse, olha, não tem condições de ter uma ópera porque a gente teria que formar todo mundo. Mas se a gente formar todo mundo, a gente pode fazer uma ópera escola. E assim aconteceu essa ideia de criar uma escola, como se fosse uma escola na qual você montaria a ópera ao mesmo tempo que você se formaria nas principais funções. Coralista, cantor, instrumentista, cenógrafo, coreógrafo, enfim, todas as funções necessárias, vamos dizer assim. Era um projeto muito ousado, né, que teve na época, num primeiro momento, um acolhimento pela Universidade Federal do Ceará, a ponto de ter contratado até um compositor, o professor Tarcísio Lima, já aposentado, que escreveu a ópera Moça das Sete Mortes, A Vida dos Infelizes de um Cabra da Peste. Eu vou até pedir licença para mostrar para vocês aqui o tamanho dela, só um instante. Não sei se vocês estão me vendo. Esse é o livrinho.
certo? Ele tem aqui uns 2 palmos de tamanho, 1 palmo e meio de largura. Ele tem mais de 500 páginas da grade da orquestra, da orquestra e do coro. Foi bem pesado. Foi um trabalho ousado, com libreto, né, com texto do Oswald Barroso e música de Tarcísio Lima. O nome da ópera é Ópera Nordestina em 2 atos, Moacir das 7 Mortes, ou A Vida Desinfeliz de um Cabra da Peste. Ela tá escrita aqui bilíngue, no caso, está em português e esperanto. Eles quiseram assim. E, bom, esse material escrito foi lançado em 2009, né? 89, 99, 2009, 20. 20 anos depois, né? Do início dos projetos, vamos dizer assim. Teve um trabalho grande com artistas plásticos, como agora está me fugindo os nomes. Enfim, o que interessa é que teve esse projeto de uma ópera escola, de formação dos artistas e técnicos envolvidos enquanto se fazia. Isso, em algum grau, morreu, porque mudou a reitoria, né? Mudou a gestão da Universidade Federal do Ceará, os interesses mudaram, e o projeto foi engavetado. A professora Isaíra Silvino, depois de um acidente, aliás, não, foi depois do acidente, ela precisou se aposentar, e o coral parou as atividades mais uma vez, né, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Só que a ideia do projeto meio que permaneceu, e quando o professor Erwin retomou a regência do coral, no final dos anos 90, ele voltou com essa ideia dos espetáculos, como vocês estão vendo aqui. Não dá para ver, mas eu estou tocando violão em cima de um dos andaimes, um andaime giratório, o mais alto lá atrás. E aí, essa ideia de criar um espaço de formação muito prático, ele foi sendo fortalecido através das atividades do coral do UFC, na montagem dos seus espetáculos, e em seguida com a criação de um curso de extensão em música, na qual alguns professores de ensino básico, ensino técnico e tecnológico foram contratados, né? E esse curso, eu acho que foi de 1995, até 2004, 2005. Até que culminou em 2005 na criação do primeiro curso de música da UFC, né? Assim, o primeiro curso que ficou na UFC. Que na época chamava-se Educação Musical. Depois é que veio uma legislação, eu acho que em 2009, que mudou as nomenclaturas dos cursos no Brasil para música apenas. Então não podia ter educação musical, música popular, era curso de música. Mas meu diploma tem educação musical. Mas na época chamava-se licenciatura em educação musical. É meio que uma redundância, né? Licenciatura, curso de formação de professores, em educação musical. Era meio redundante, mas era meio que de propósito para destacar ainda mais essa questão da formação de professores, formação de professoras em música, certo? Nessa ideia bem prática. E assim criou-se o curso de música, que tem a primeira turma do curso de música, que se formou, né? Então tem aqui a Patrícia, que é professora no município de Fortaleza, tem a Lúcia, que é professora da Universidade de Cabo Verde, na África, tem o Caio, que é professor do IFCE, tem o João Emanuel aqui atrás, que é professor aqui do curso de música, tem eu lá atrás escondidinho, de óculos, tem esse que está, uma das caretas mais feias, é o Rodrigo, que está como professor do município da Calcaia e do estado do Ceará, tem o de boné, né, o segundo de boné azul, professor da escola de música no Iguatu, inclusive. Enfim, isso em 2000, as aulas começaram
perdão, as aulas em Fortaleza começaram em 2006 e a primeira turma se formou em 2009, dezembro de 2009. Em 2009, foi criado o curso de música da UFC no Cariri, e começou as atividades em 2010. Aqui tem algumas fotos do primeiro semestre, né? Aliás, perdão. Da aula, eu acho que o recital de encerramento, né? No ano de 2010. Então, aqui já tinha uma atividade coral, com teclados, cordas e tal. Hoje, o curso de música do Cariri, ele não é mais da Universidade Federal do Ceará, né? O campus da Universidade, o campus da UFC no Cariri transformou-se numa universidade independente. E agora é a Universidade Federal do Cariri, UFCA. E o curso de música de Sobral, criado em 2010, e começou as atividades em 2011, fevereiro de 2011. Agora nós fizemos 10 anos de atividade, né? Aliás, agora em 2021 nós fizemos 10 anos de atividade, e aqui tem alguns alunos da primeira turma, né? Dos que se formaram, nós temos aqui a Jéssica, a Cíntia, o Wildemar, um pouquinho lá atrás. Tem até a professora Adeline aqui, ó, também. O professor Marco, eu. A Adeline tá puxando a orelha do Marco, agora que eu vi. Tem o professor Guilherme, que é o professor de teclado, na sua habitual expressão facial. E isso aqui é no primeiro ano, né, 2011. Essa faixa do lado direito é a faixa do lado esquerdo, né? Tem o professor José Brasil, na época diretor da Escola de Música de Sobral, e o filho dele do lado direito, Iago Brasil. E eles estão segurando uma faixa, não sei se vocês conseguem ver o nome, tem escrito: "Queremos um curso superior de música da UFC em Sobral". Qual é a história dessa faixa? Resumindo, os músicos de Sobral, professores de música de Sobral, principalmente que orbitavam ali a Escola de Música de Sobral, né, o maestro Wilson Brasil, há tempos tentavam que tivesse um curso de música em Sobral. Tentaram pela Universidade Estadual do Ceará, não conseguiram, tentaram pela Universidade Vale do Acaraú, não conseguiram, tentaram por outra universidade, que eu não lembro agora o nome, não conseguiram. E em 2009, em 2009, exato, em 2009, ocorreu ou foi em 2009, ou foi começo de 2010, ocorreu do então presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, vir inaugurar o Instituto Federal do Ceará aqui em Sobral. E na ocasião estavam presentes os reitores da UES, o reitor da UFC, aliás, não sei se estava do UES, não, mas estavam todos os representantes do Estado, assim, os representantes federais, né? Então, tinha o presidente da República, tinha o reitor da UFC, tinham outras autoridades estaduais. E nessa ocasião, alguns professores da escola de música, inclusive tinha até, se eu não me engano, tinha até depois que veio a ser estudante do curso de música também, eu acho que o Caleb estava junto, não tenho certeza agora, mas essas pessoas que já atuavam na Escola de Música de Sobral se juntaram e entraram nessa inauguração com essa faixa dobrada, né? Eles tiveram que tirar a madeira, né, que ficava na lateral para dar sustentação, a segurança presidencial não permitiu, mas aí eles entraram e, durante a inauguração, eles abriram a faixa. Inclusive estava o diretor do campus de Sobral na época. Aí eles abriram essa faixa, o presidente viu e pediu para o reitor da UFC criar um curso de música em Sobral, porque Sobral estava pedindo. Era na época que se criavam cursos superiores no Brasil, né? E em universidade, cursos federais. E aí acabou que aconteceu, né? Diferente da maioria dos cursos que vem de uma demanda da universidade, que é enviada para o MEC, né? Para o Ministério da Educação, o curso de música de Sobral foi criado com o ofício da Presidência da República ao MEC, que solicitou à Universidade Federal do Ceará a criação do curso de música, encaminhou a criação do curso de música. E o professor, nesse primeiro momento, né, o professor
Elvis Matos ficou responsável de criar o primeiro projeto pedagógico, que, na verdade, era um projeto de implantação. Ele era incompleto de propósito, porque considerava que os professores que viessem atuar no curso de música de Sobral, eles completariam, né, o projeto pedagógico com seus interesses, né, e assim aconteceu. Esse projeto de implantação tornou-se projeto pedagógico em 2014, e em 2018 nós iniciamos as discussões de atualização desse projeto pedagógico para o que hoje é o projeto pedagógico 2020, que gerou, né, o currículo 2020, currículo este nos quais vocês que ingressaram agora estão todos e todas matriculados. Esse currículo, ele tem alguns princípios norteadores. Então, o primeiro princípio é o estímulo à democratização do acesso ao ensino de música, certo? Estímulo à democratização do acesso ao ensino de música. E isso a gente começa, inclusive, no ingresso de vocês. Não sei se vocês notaram, mas vocês não fizeram nenhum teste de habilidade específica, nenhum teste de aptidão, vocês não fizeram nenhuma prova de música, além do que já é exigido no Enem e no SISU, para ingressar no curso de música da UFC em Sobral. Isso é de propósito, porque entende-se duas coisas. Primeiro, num lugar em que não se tem uma abundância de escolas, não tem música na escola, né, como componente obrigatório, assim, como componente corriqueiro. Um lugar que não tem, no Ceará como um todo, né, Sobral é um oásis no meio do deserto, porque tem uma escola de música pública, né, mas que ainda se não atende, não é capaz ainda de atender a toda a demanda da região, apesar da capacidade e competência que tem demonstrado em todos esses anos, né. Sempre digo, a Escola de Música de Sobral é uma joia que a gente tem que cuidar, tem que ficar muito atento, né, e lutar pela continuidade dela. Por isso, o curso de música da UFC em Sobral existe por causa da Escola de Música, existe porque existe a Escola de Música. Mas não é assim, no normal não é assim. O normal não é que os municípios ainda não é normal que os municípios tenham escolas de música, que existe um trabalho de educação musical sólido nas escolas. Então, assim, é complicado você pedir um teste de aptidão nesse contexto que nós nos encontramos, porque só quem pôde pagar alguma escola de música e tal, para ter uma formação tão específica, a ponto de aprender, ter fluência na leitura de partituras, de ter um estudo mais avançado em teoria musical e tal. Só quem pôde pagar é que conseguiria, né, entrar, em princípio. E isso é por si excludente, principalmente considerando uma universidade pública federal, né, bancada com dinheiro público. Outra coisa, esse é o aspecto, vamos dizer assim, político. Não partidário, político. Mas o aspecto mais técnico, vamos dizer assim, seria que o teste de habilidade específica, ele não indica algumas informações alguns indicadores mais importantes para a gente, que é compromisso. Ele não garante que você vai ter compromisso com o curso, ele não garante que você vai finalizar o curso, ele não fala da permanência, ele só diz que você chegou com alguns conhecimentos mais avançados, mas não diz o quanto isso vai influenciar, não indica o quanto isso vai influenciar na sua permanência e no seu sucesso na integralização do curso, durante o curso, né? Então, seria assim, por questões sociais e por questões técnicas, né, mais objetivas, um teste de habilidade específica não atende, né? E isso na entrada do curso. E a formação dentro do curso de música busca justamente trabalhar essa ideia, esse valor, esse princípio norteador de que todos deviam ter acesso ao ensino de música, todos deviam ter oportunidade de estudar música. Não necessariamente para ser músicos profissionais, mas para ter mais possibilidades de expressão. Aquilo que alguns de vocês, né, mesmo comentaram ontem na recepção.
Outro princípio norteador é a compreensão de que todos são capazes de fazer e compartilhar música, independente do seu contexto de origem sociocultural. Basicamente, não importa de onde você vem, não importa quem é sua família, não importa quanto você ganha, não importa... Esses indicadores não dizem se você é capaz ou não de fazer e compartilhar música, mas a ideia, nós nutrimos esse princípio norteador de que todos são capazes, todos têm um potencial de fazer música e compartilhar música. Outro princípio muito forte que nós defendemos aqui é o estímulo à formação do professor reflexivo. Ou seja, nós aqui não pensamos, como nós pincelamos essa ideia ontem, nós não pensamos aqui numa formação de professores, de pessoas passivas, de profissionais passivos que repetem o que aprenderam na universidade nos seus contextos de atuação. Nós pensamos aqui em profissionais intelectuais que vão interagir com o contexto que atuam, que vão influenciar planejadamente, propositalmente, no contexto de atuação. Então, para isso, não é possível essa capacidade de atuação sem uma formação reflexiva, sem a ideia de um professor que reflete, que pensa, que é um intelectual na sua prática. Então, não se enganem, né? Não é uma questão de absorver informação, mas é uma questão de refletir sobre as informações, desenvolver um pensamento crítico durante a sua formação aqui no curso. Outro princípio norteador é o estímulo ao pensamento global, em que a música seja uma área de conhecimento e componente integrante da formação do ser humano. Ou seja, nós não pensamos apenas em formar aquela pessoa que vai tocar em algum lugar. Não é só para a pessoa tocar, mas como a pessoa vai se relacionar com música e como música se relaciona no contexto mais amplo da sociedade. E a gente não entende música apenas para o lazer, a gente não entende música apenas para o mercado, a gente não minimiza o papel da música na sociedade, a gente entende que a música é uma área de conhecimento e um componente integrante da formação do ser humano. Nós temos indícios históricos, inclusive, de que a arte, de maneira geral, ela não é um luxo, ela não é um acessório. Quando você encontra... Tem uma caverna, esqueci agora o nome mas teve uma caverna que foi encontrada na década passada, né? Aliás, no final dos anos 90 na França. Eu não lembro agora o nome do local, né, da região. Mas meio que a Caverna dos Cavalos, né? Chevreul Cave. Ela ficou fechada, né, por muitos anos, né, mais de 20 mil anos. E quando encontraram, quando um dos escaladores, né, percebeu que tinha alguma coisa lá e eles descobriram, eles encontraram, infelizmente eu não estou com as fotos aqui, mas eles encontraram imagens extremamente bem trabalhadas, né, que já tinham perspectiva, que já indicava movimento, não era só aqueles pauzinhos, sabe? Pauzinho com a cabeça e o bracinho assim, aquela coisa que eu desenharia, né? Já era algo bem mais rebuscado, que não era só uma questão de alguma maneira registrar, mas quando você pensa qual é a necessidade que essa pessoa tem de sobrevivência ao registrar o seu cotidiano e por que se aperfeiçoar no desenvolvimento dos traços e por que gastar tanto tempo desenvolvendo uma habilidade que não vai trazer o seu sustento imediato. É como se música não servisse para nada, a arte não servisse para nada. Mas nesse contexto, uma conclusão que pode ser retirada, né, dessa análise, por exemplo, dessa evidência, desses desenhos dessa caverna, é que a arte não é um acessório na vida do ser humano, não é uma concessão, ela é uma necessidade
expressiva da nossa subjetividade. Nós temos naturalmente uma necessidade de expressar a nossa subjetividade. E a arte é meio que o campo privilegiado disso, um dos campos privilegiados disso que perpassa todos nós, né? Então, nós temos um cuidado estético, vamos dizer assim, com o cabelo, com a barba, a gente escolhe o óculos pela beleza do óculos e como ele harmoniza com os nossos rostos, né? A gente sempre tenta, apesar de sempre tentar pegar o mais barato, a gente escolhe roupas também pela beleza, não só pela sua capacidade de proteger as partes do corpo, de aquecer, não é só pela sua utilidade imediata, mas também pela sua beleza, né? Então, pela forma como a gente desenha, a gente olha, a gente ouve, a gente se expressa, se relaciona, a arte está perpassando tudo, mais uma vez, não porque é um luxo, é uma concessão, mas é uma necessidade humana de expressão da subjetividade. Então, nesse sentido, esse princípio se encaixa muito bem, né? Outro princípio norteador do nosso curso é o estímulo ao espírito cooperativo, ético e solidário. Né? Nós estamos vivenciando um pouco disso na prática, né? Da maneira como nós nos apresentamos ontem, da forma como os estudantes veteranos quiseram interagir com vocês, da maneira como nós professores aqui do curso interagimos, mas isso precisa ser, não apenas ser não é incidental, isso não é casual, isso é proposital. A gente tem uma compreensão do que a nossa sociedade precisa. E, com certeza, nessa ideia de, como diz o primeiro princípio, de democratização, de formação do professor reflexivo, como diz o terceiro, de estímulo ao pensamento global, isso fica muito mais limitado se a gente não estimular uma postura cooperativa, uma postura colaborativa, uma postura de encontro uns com os outros, né? Então, esse estímulo ao espírito cooperativo, ético e solidário é algo extremamente caro, não é uma matéria, não é algo que você estuda separadamente, vamos dizer assim, mas é algo que perpassa todas as nossas relações, todo o nosso planejamento, todo o nosso trabalho aqui no curso. Outra coisa importante é o respeito às diferenças. Respeito às diferenças. A gente pensou muito sobre esse princípio quando a gente foi escrever. E a maneira mais global de inserir aqui é o respeito às diferenças. As diferenças individuais, as diferenças de grupos, as diferenças de pensamento. E, especialmente, compreendendo que são as nossas diferenças que nos caracterizam e nos fortalecem, e não uma homogeneização artificial. Isso a gente isso surgiu ontem, né, no nosso encontro de ontem, mas eu vou trazer mais uma vez aqui. Mesmo quando você vai trabalhar numa sala de aula e tal, o próprio conceito de homogeneidade, ele é um conceito, vamos dizer assim, furado, né? Mesmo que as pessoas partam de um mesmo ponto, a própria velocidade de desenvolvimento vai ser diversa. E logo em dois tempos você vai ter uma turma heterogênea novamente. Então, não é que a diferença nos enfraquece. A diferença nos caracteriza e nos fortalece. Então, por isso que a gente tem tão forte essa ideia do princípio de respeito às diferenças. Notem, não são só palavras bonitas. Isso precisa se materializar nas ações do nosso cotidiano, certo? Não se enganem com essas palavrinhas bonitas aqui. Elas não estão aqui de graça. Elas não estão aqui só para ficar bonita na tela. E o último princípio é o estímulo à inovação e à internacionalização. Você vê um dos professores mais
atuantes nesse campo, a própria professora Adeline, o professor Marco Toledo, que estimulam intercâmbios, promovem projetos internacionais. Mas essa ideia, um dos lemas da Universidade Federal do Ceará, na verdade, é um lema do primeiro reitor da Universidade Federal, Antônio Martins Filho. Ele dizia que a gente devia, algo do tipo, né, do regional ao universal, que a gente ia se relacionar com o universal a partir do regional, entendendo, compreendendo, se apropriando da nossa característica própria, né, do regional. E isso não é diferente aqui, né, a gente destacou vários aspectos, alguns aspectos, né, são todos gerais, né, mas não dá para fugir dessa necessidade da internacionalização e da relação com outras experiências, né, e o estímulo à inovação é essencial, não é? Vocês próprios, né, que ingressantes, apesar de estarem nos primeiros dias, né, do curso, vocês possuem um potencial muito grande de, atuando de maneira reflexiva, perceberem que o contexto de atuação de vocês, né, como professores, professoras, necessita de algumas mudanças em relação ao que vocês estão estudando. E, inevitavelmente, vocês vão acabar trazendo contribuições com o trabalho de vocês, né? O contato com a escola, em algum grau, vai começar já no terceiro semestre, com prática de ensino, vai se fortalecer ainda mais a partir do quinto semestre, com estágio supervisionado. E no campo da pesquisa, vocês podem ensaiar uma contribuição inicial através, por exemplo, do TCC. Sem contar as contribuições que vocês podem trazer, provavelmente devem trazer, com atividades de extensão universitária, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, não se enganem, vocês têm um potencial de contribuição muito grande, e esse estímulo à inovação é bastante presente, é um dos princípios norteadores do nosso curso. O objetivo do curso, onde nós queremos chegar, né? O objetivo do curso do curso de licenciatura em música da UFC em Sobral é formar o professor de música em nível superior, com conhecimentos de pedagogia, linguagem musical e ensino de instrumentos musicais, capaz de atuar de maneira crítica e reflexiva, interagindo enquanto educador musical e artista com o meio em que atua. Então, você vê que não esse objetivo é bem ousado, né? Ele não prevê alguém que vá simplesmente reproduzir o que viu aqui, mas é alguém que vai atuar de maneira crítica e reflexiva, interagindo enquanto educador musical e artista no meio em que atua. Aproveito até para falar de uma percepção que se tem de que um professor de música é um músico frustrado. Não sei se vocês já tiveram essa experiência em algum momento de ouvir alguma coisa, algum discurso dessa maneira, ou se vocês ainda têm essa percepção em algum grau, né? De achar que um professor ou uma professora de música é alguém que não conseguiu ser um músico de sucesso, não teve sucesso sendo artista, e foi ensinar. Quem não sabe, ensina. Então, essa percepção não é muito a nossa percepção aqui. Aqui a gente entende que você não precisa ser um mau artista, um artista limitado, vamos dizer assim, para ser um educador, e um bom educador, e não entende que você, sendo o melhor artista, você vai ser um pior educador, ou educadora. A gente entende que as duas coisas se complementam. Você se torna um melhor educador, uma melhor educadora, quando você se aprimora como artista e você fortalece a sua veia artística, a sua capacidade artística, quando você se aprimora como educador. Então, a gente tem uma ideia um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais interessante, talvez, estimulante nesse sentido. O perfil do egresso, ou seja,
o que nós esperamos, que o profissional que nós esperamos que vocês sejam, o objetivo do curso é propiciar esse tipo de formação, né, em música, em nível superior, com conhecimento de pedagogia, lembrando que um curso de licenciatura em música é um curso da área da educação, na sub-área de artes, né, música. Linguagem musical, né, vai formar também na linguagem musical, como a gente tem falado, não só na teoria, mas na prática mesmo, e no ensino de instrumentos musicais, capaz de atuar de maneira crítica e reflexiva, interagindo como educador musical e artístico com o meio que atua. Isso é o que o curso objetiva com o seu currículo fazer. Mas o que a gente espera formar? Né? Quem é esse perfil do profissional que se forma no curso de música? Então, o profissional educador musical artista, a ser formado pelo UFC Campus de Sobral, além do domínio e competência das técnicas e artesanias musicais, deverá ser um artista educador, comprometido com o fazer musical da realidade no qual está inserido, ser incentivador e compartilhador de uma postura inclusiva, democrática, solidária, crítica, participativa, criativa e utópica, de maneira que a música possa ser compreendida como uma atividade fundamental para o desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões. Olha só, aqueles princípios todos sendo refletidos, né, aqui no perfil do egresso. Então, o que está em negrito, o que está destacado, vocês vão notar que é o profissional educador musical artista. Né, educador musical, professor de música, e artista, nessa perspectiva que eu falei agora há pouco para vocês. Né? Você é 100% músico e 100% professor. Você é 100% artista e 100% professor. Não é que você ou é um ou é outro. Você melhora um desses perfis ao aprimorar o outro. E fala do domínio, tem que ter o domínio, tem que ter a competência efetiva, né? Tem que ter a capacidade, não só a capacidade, mas a competência de fazer. Deverá ser um artista educador comprometido com o fazer musical da realidade no qual está inserido. É engraçado que essa ideia de um artista educador comprometido com o fazer musical da realidade no qual está inserido remete muito a uma ideia de que você é como se fosse um animador, uma animadora cultural, né, do lugar, né, um incentivador de que as pessoas se envolvam com a arte. E a gente cada vez mais percebe o quanto isso também é importante. Isso não é um trabalho menor, pelo contrário. Permitir com que as pessoas se descubram artistas e se permitam fazer arte é tão fundamental quanto ensinar uma escala maior, quanto ensinar um intervalo, quanto ensinar como botar a mão no instrumento, como ensinar um exercício de técnica vocal. Ser incentivador e compartilhador de uma postura inclusiva, democrática, solidária, crítica, participativa, criativa e utópica, de maneira que a música possa ser compreendida como uma atividade fundamental do desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões. Então, assim, é um perfil complexo, é um perfil amplo, não dá para formar um profissional, uma profissional desse gabarito apenas pedindo para imitar coisas, né? E assim, também não dá para esperar que esse desenvolvimento ocorra apenas com a atuação dos professores e das professoras, né? Vocês precisam entender que, como a professora Eveline falou na apresentação dela ontem, vocês precisam assumir o comando, vocês precisam assumir a responsabilidade pela própria formação e aproveitar, nesses espaços de encontro propiciados aqui no curso de música, como vocês podem desenvolver o melhor possível essa formação de vocês. Tá certo? Falando em competências, né? E aí, tem que saber fazer o que mesmo? Então, Marcelo, a gente pensa... Pois não. pode falar também aqui alguma coisinha? Claro, por favor. Quando a gente lê pela primeira vez, né, que a gente precisa, o egresso precisa ter uma postura inclusiva, democrática, solidária, crítica, participativa e criativa,
parece que isso é tão difícil, né, de se apropriar a nossa atividade, mas isso tudo vai ser cobrado dos estudantes no decorrer dos trabalhos nas disciplinas, né? Então, nas próprias disciplinas, a gente vai cobrar dos alunos para que eles se construam dessa forma. E isso difere um pouco do trabalho que é feito, por exemplo, na educação básica, né, no ensino médio. Eu acho que uma das maiores dificuldades é porque muitos estudantes chegam aqui com a ideia de que é só a gente fazer as disciplinas e passar, é só a gente estudar o texto ou o instrumento e tocar bem e conseguir reproduzir o que os autores disseram e está tudo bem. E depois descobre que não é bem assim, né? O que se espera é muito mais, que eles vão ser cobrados por muito mais, vão ser cobrados por iniciativa, por realizações, por muitas coisas interessantes que a gente precisa construir juntos, né? Então, essas palavras, a sua formação, ela tem que te garantir uma postura inclusiva, ela vai ser cobrada na sala de aula também, e democrático, você tem que ser democrático agora, não é depois que sair do curso, né? Solidário agora, crítico agora, participativo agora, né? Então, tudo isso vai ser parte da formação. Não são só palavras que podem vir a ser quando eles se formarem, né? Mas agora no primeiro semestre, em Fundamentos da Educação, eu já vou estar cobrando um monte disso de vocês. Muito obrigado, professora Evelyn. E é curioso, né? Justamente, se você olha assim, eu pelo menos penso assim, poxa, eu queria ser aluno desse professor, eu queria ser aluno dessa professora, sabe? Quando eu olho esse perfil, eu quero eu quero que minha atividade seja mais próxima disso e quero também gostaria de ter tido essa oportunidade de ter professores assim na minha educação básica e tal. Mas essas considerações da professora Evelyn foram muito, muito relevantes, né? Não é uma coisa que vai acontecer só no final, é uma coisa que a gente vai incorporando, vai vivenciando durante o processo. Falando das competências, né, que isso ajuda a gente a visualizar melhor o dia a dia, e essas competências elas foram pensadas a partir dos desafios do estágio supervisionado e da experiência dos professores e professoras. Nós fizemos seminários com os estudantes egressos e os estudantes ativos para discutir isso em 2016 e 2018. Então, diante de todas essas reflexões do que era mesmo solicitado, né, na graduação, no ensino básico, a gente viu que era importante saber fazer uma iniciação ao canto coral. Precisa ser cantor profissional, super divulgador? Não necessariamente, mas você precisa ser capaz de fazer uma iniciação ao canto coral de maneira saudável, desenvolvendo os princípios básicos, né, de uma emissão vocal saudável, natural, com determinada estética, né, respeitando as possibilidades das pessoas com as quais você está trabalhando. Tem que ser capaz de fazer uma iniciação a um instrumento harmônico ou melódico. Por isso que nos primeiros 4 semestres, a gente define que vocês precisam escolher uma das 4 práticas instrumentais harmônicas e melódicas e se dedicar a uma delas, pelo menos, nos 4 primeiros semestres. Né? Oficina de música, para instrumental 1, 2 e 3. Conhecimentos em percussão brasileira e percussão corporal. Então, essa competência, antes, no currículo antigo, era toda vamos dizer assim, acessória, não era uma coisa tão central. E aqui a gente percebeu que, como as escolas possuem essas possibilidades e a própria riqueza da cultura brasileira em lidar de maneira percussiva, né, com a música, não tinha como vocês não passarem, pelo menos, por uma atividade de percussão, que aqui é a oficina de percussão 1. Né? A oficina de percussão 1 é uma disciplina obrigatória do primeiro semestre já. E vocês têm, durante o curso, especialmente com o professor Fernando, a oportunidade de se aprimorar no campo da percussão. E a gente foca aqui no que a gente chama de percussão brasileira e percussão corporal. Conhecimentos sólidos de educação e educação musical, mais uma vez, relembrando
eu acho que não é demais sublinhar isso, nós somos nós somos da área da educação, trabalhando com a sub-área de música. Então, não se esqueçam disso, né? Nossa identidade é essa, de professores e professoras. Então, nosso curso não foge disso. Mas quer dizer que eu não posso me aprofundar, me apropriar, me especializar numa área mais artística, numa área mais técnica, numa área... Não, pelo contrário. Esse campo é até bastante estimulado, como vocês vão ver aqui. Mas não esqueçam que a gente não pode perder a âncora do profissional de educação. Então, na área da educação em geral, especialmente com a professora Eveline, na área de educação musical, com todos os professores, mas mais especificamente com o professor João Emanuel. Claro que esses assuntos todos perpassam as demais disciplinas, mas vocês vão ver principalmente esses dois representantes maiores, né, aqui no curso, o professor Eveline e o professor João Emanuel, nessas áreas, nessas grandes áreas. A compreensão ampliada de cultura e relação do ser humano com as produções culturais. Então, para fazer aquele profissional reflexivo, inclusivo, que considera as possibilidades do lugar, não dá para a gente não entrar nas discussões de cultura e na relação do ser humano com as produções culturais, né? Como as pessoas se relacionam com música, como a sociedade se relaciona com música. Com o risco de, caso não seja atento a isso, com o risco de ter um trabalho fadado ao insucesso, né? De ter um trabalho extremamente desgastante e que não vai ter tantos frutos, porque você não vai estar em comunicação com o público com o qual você trabalha, com o qual você atinge, né? Então, por isso que é tão importante essa compreensão ampliada de cultura e a relação do ser humano com as produções culturais. A pesquisa como ferramenta de construção docente. Essa é uma coisa muito importante. Inclusive, é muito curioso, num contexto no contexto do Brasil de hoje, maio de 2021, no qual a universidade, né, especialmente a universidade pública, está sendo muito atacada, né? Então, está sendo propagandeado que nós aqui somos, enfim, somos chamados de coisas terríveis, né? Mas principalmente, né, colocados como estorvos para a sociedade, no qual nosso trabalho não leva a nada. Consequentemente, vocês que entraram aqui no ensino superior como estudantes são vagabundos que não estudam e que seriam, né, vagabundos que não estudam e que estão só enrolando, tendo uma formação de péssima qualidade, ingerindo substâncias ilícitas e tal. Enfim, tem isso que está sendo propagandeado e, junto com isso, uma desvalorização muito grande do trabalho, do conhecimento científico, de maneira geral, e da pesquisa acadêmica. É muito curioso ver, no momento em que todo mundo pergunta, cadê as vacinas? Cadê o desenvolvimento científico? Cadê as universidades? Bom, você vai sucateando, você vai enfraquecendo, e quando você quer, e quando você precisa, você quer as coisas prontas, né? É complicado. Esse foi um parêntese para vocês terem um contexto de o quanto essa competência é importante, né? Não sei se eu me fiz claro, mas estou tentando. A pesquisa é uma capacidade de perceber os problemas e de encontrar caminhos para a sua solução, o seu esclarecimento, vamos dizer assim. Tentando resumir de uma maneira bem superficial. Para o professor de música, para o professor de maneira geral, a professora, o docente de maneira geral, a pesquisa pode ser uma grande ferramenta no trabalho docente diário, né? No trabalho docente cotidiano. Não só para auxiliar numa construção de conhecimento contínua e segura, mas também para manter esse docente, esse profissional, integrado na produção acadêmica mais ampla, mesmo depois de ter se formado. Ou seja, vocês não vão estar atuando
nos congressos, nas comunidades científicas, apenas no período da graduação. A gente espera que, mesmo depois da graduação, vocês ainda mantenham contato com as associações, por exemplo, a Associação Brasileira de Educação Musical, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, diferentes associações nacionais e internacionais de educação musical, de pesquisa em música, porque, dessa maneira, o seu trabalho docente vai ser potencializado. Se você se apoia no conhecimento da área, né, do conhecimento construído, e se você contribui para a ampliação desse conhecimento, as possibilidades são muito maiores, né, e o potencial de você ter uma ação muito mais eficaz é ampliado, né? É reforçado, é magnificado, vamos dizer assim. E uma outra competência são os a de ter conhecimentos sólidos em estruturação musical e seus processos criativos. Perceba que a gente aliou o que tradicionalmente é chamado de teoria musical a processos criativos. Então, de nada adianta vocês saberem, sei lá, harmonia, diversas teorias e tal, e você não usar isso de uma maneira criativa, através da composição, da construção de interpretação, da improvisação, né, do arranjo, para citar algumas manifestações de processos criativos. Então, é muito importante que vocês se aprofundem nos conhecimentos relacionados à estruturação musical, justamente para terem mais capacidade de ser criativos na sua atuação. E, por fim, autonomia intelectual a partir da prática reflexiva. Mais uma vez, aquela ideia do professor reflexivo sendo retomada aqui nas competências. Bom, essas competências são um esforço do que seria básico para todos os estudantes. Claro, né, que outras coisas podem ser adicionadas aqui, e elas serão adicionadas, vamos dizer assim, a partir do desenho formativo que vocês derem para a carreira de vocês, né? A partir das atividades com as quais vocês se imbricarem, a partir das disciplinas que vocês decidirem cursar, das atividades de extensão, dos projetos fora da universidade que vocês empreenderem, tudo isso vai acabar desenvolvendo um perfil que tem essas competências aqui como básicas, mas que amplia com outras competências, com outras possibilidades, a partir desse próprio desenho formativo que vocês delinearam, que vocês vão delinear. De maneira resumida, o curso de música ele pode ser dividido em ciclo básico e ciclo complementar. Você tem aqui um organograma, né, de como ele estaria representado em componentes curriculares, né, disciplinas, atividades, etc. Aqui no topo, você encontra as unidades curriculares, é como se fossem algumas áreas, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas, né, a primeira delas aqui de roxo é estudos sociohistóricos em música, né, socioculturais em música, perdão, estudos socioculturais em música, que envolvem principalmente as disciplinas aqui de cultura e antropologia musical, estética, com a professora Rita, história da música 1 a 4, e tópicos em cultura e antropologia musical. Essas são as principais disciplinas dessa unidade curricular. Você vai encontrar também aqui práticas instrumentais e vocais, na qual entra o canto coral, por exemplo, canto coral 1 a 4, técnica vocal 1, oficina de percussão 1, oficina de música, que é vamos dizer assim, a prática instrumental do primeiro semestre, produção de eventos musicais, que é uma disciplina modular, que ela ocorre normalmente no final do semestre, né, na produção de alguns eventos, como encontramos. Prática instrumental, aí você vai ter aqui prática instrumental 1, 2 e 3. Regência, e aí você tem a disciplina de regência,
que é de 32 horas, e a atividade de regência, que é quando, idealmente, você pratica a regência com grupos, né, reais, ou grupos de verdade, vamos dizer assim, não só as atividades simuladas de regência. E nos sexto e sétimo semestre, vocês têm a prática de conjunto 1 e 2. Então, você tem um trabalho bem sólido de práticas instrumentais e vocais. Outra unidade curricular é educação e educação musical, na qual entram os componentes estudos sociohistóricos e culturais da educação. Acabei de perceber que está errado, né? É fundamentos da educação. Pois é, na verdade mudou de nome, né? Porque a gente trocou para fundamentos da educação, que dá mais conta de tudo, né? Isso. Então, no caso aqui precisa ser atualizado nesse organograma, mas o nome correto é Fundamentos da Educação, Psicologia do Desenvolvimento, que é normalmente com a professora Biasi, da Psicologia, Prática de Ensino 1 e 2, com a professora Eveline, Educação Musical Brasileira, Metodologias em Educação Musical 1 e 2, com o professor João Manuel, essas 3 disciplinas, Estrutura Política e Gestão Educacionais, com a professora Eveline, Estágio Supervisionado 1, 2, 3 e 4, coordenado principalmente pelo professor João Manuel. Então, aqui em cima, né, no terceiro semestre, você vai ter didática, e no quinto semestre você vai ter Libras, né, Língua Brasileira de Sinais, ou Linguagem Brasileira de Sinais, Linguagem Brasileira de Sinais. Outro componente curricular é pesquisa em música, que agora aparece desde o primeiro momento, né, com metodologia do trabalho acadêmico 1, que é mais um acolhimento, né, dos estudantes ingressantes na organização da vida universitária. Metodologia do trabalho acadêmico 2, no qual aí você entra mais propriamente dizendo, de maneira mais própria, né, na questão do estudo, do fichamento, da leitura de texto, interpretação de texto, estrutura textual, produção de artigo, enfim. Essa aqui é com o professor Iratã, professor da Psicologia. No quinto semestre, nós temos pesquisa em música, que é quando vocês trabalham de maneira mais detida, vamos dizer assim, nos fundamentos de pesquisa, voltados para a área de música. No sexto semestre, você tem seminário de TCC, que é quando você você apresenta o seu projeto de TCC, e nos últimos 2 semestres, sétimo e oitavo semestres, você vai ter trabalho de conclusão de curso. Aqui está dizendo que é do sexto ao oitavo, mas isso foi atualizado, mas esse organograma não foi atualizado. Acabei de notar que ele precisa ser atualizado nesses 2 pontos, né? Então, trabalho de conclusão de curso ocorre no sexto e sétimo semestre. Então, você fazia no currículo antigo, no sétimo semestre, o penúltimo semestre, você fazia TCC 1, que equivale a pesquisa em música, e no segundo semestre você fazia TCC 2. Só que a gente percebeu, né, com a experiência, que isso ficava muito, sobrecarregava demais os estudantes, e isso acabava atrasando o curso da maioria das pessoas. Então, a gente decidiu diluir as discussões e iniciar ela já na metade do curso. Então, ao invés de apenas no início do último ano, a gente começa na metade do curso, né, no início do terceiro ano do curso, justamente para dar mais tempo de maturar, de amadurecer a ideia do trabalho de conclusão de curso. Outra unidade curricular é linguagem de estruturação musical, e aí você vai ter aqui linguagem de estruturação musical 1 a 6, e introdução à leitura de partituras, EAD. Ela foi pensada, né, concebida para ser ministrada em EAD mesmo antes da pandemia. E esse componente, ele substitui o que antes, no currículo antigo, estava dividido aqui em disciplinas como percepção e solfejo, harmonia, análise, contraponto. Então, com esse componente, né, linguagem de estruturação musical, nós tentamos trabalhar esses diferentes
essas diferentes sub-áreas, vamos dizer assim, de uma maneira mais integrada. E o último componente é o da extensão, que não está representado aqui, mas são ações da universidade para a comunidade, não só a comunidade universitária, mas também a universidade externa à universidade, na qual vocês podem promover cursos, palestras, apresentações, recitais, materiais didáticos, enfim, recitais didáticos, a diversidade de produtos resultantes do trabalho de vocês dentro da graduação. Aqui a gente tem um organograma com os tipos de componente, né? Em verde, você tem as disciplinas tradicionais, né, que tem um horário fixo e tal. Em laranja, você tem as disciplinas modulares, os componentes modulares, né, que eles não ocorrem durante todo o semestre, eles ocorrem durante um período do semestre. E em azul, ou dependendo do olho e do monitor, verde, assim, verde claro, né? Mas aqui para mim é azul. Você vai ter as atividades, né, de regência, prática de ensino, estado supervisionado e trabalho de conclusão de curso. Atividades, elas também não, elas não têm um horário fixo e determinado, né? Esse trabalho pode ser mais individualizado, as dinâmicas são mais diversas do que a dinâmica de uma disciplina, né, que precisa ter um horário fixo, precisa ter uma carga horária, todos têm uma carga horária fechada, mas ela precisa ser feita em horários determinados durante o semestre. E aqui as atividades, elas não precisam seguir essa lógica, necessariamente. No ciclo, e aqui, né, nesses dois, a gente trabalhou o ciclo básico, ou seja, aquilo que todos e todas vocês precisam cursar. Vocês precisam se desenvolver nesses componentes. Aqui já é o ciclo complementar. O ciclo complementar também é conhecido como optativas, né, disciplinas optativas e livres e tal. Aqui é o que o curso de música oferece e que vocês vão escolher o que fazer ou não. Vocês vão fazer o que lhes agrada de acordo com o seu perfil de formação, o que lhe interessa mais. Então, você vai ter aqui, ó, oficina de... Essa organização por semestres é ilustrativa, né? Às vezes você não precisa fazer exatamente nesse período, mas você tem aqui oficina de construção de instrumentos, oficina de percussão 2, instrumento complementar 1 e 2, que aí você tem instrumento complementar violão, percussão, teclado, cavaquinho, bandolim, sopros e cordas friccionadas, né? Então já amplia mais. Esse instrumento complementar, ele foi pensado para estudantes que escolheram uma prática instrumental e querem conhecer o básico de outra. Por exemplo, você escolheu o violino, cordas friccionadas, mas você gostaria de aprender um instrumento harmônico. Você pode se inscrever em cavaquinho, ou bandolim, ou teclado, ou violão. Ou então eu escolhi como base o violão, mas eu gostaria de estudar um outro instrumento melódico, por exemplo, como a flauta, apesar de doer nos ouvidos. Não, mas a flauta é massa. O professor Adelino está aqui? Oh, que beleza. Então, por exemplo, você escolheu o violão, mas gostaria de estudar flauta. Então, o violão seria a prática instrumental básica, né, obrigatória, e aí você poderia estudar a flauta, por exemplo, o básico da flauta, no instrumento complementar sopros. É uma opção. Ou, se você escolheu, por exemplo, teclado, né, no básico, e você não quer necessariamente estudar o básico de outro instrumento, mas você quer se aprofundar naquela prática, você tem a oportunidade de trabalhar o instrumento 4 a 7, ou seja, do 5º ao 8º semestre. Então, nesse instrumento avançado, você vai ter violão, teclado, sopros ou cordas friccionadas. Você vai poder se aprofundar nessas práticas instrumentais, tá bom? Em linguagem de estruturação musical, você tem tópicos em linguagem de estruturação musical 1 e 2, são disciplinas que permitem projetos específicos para cada semestre, com cada turma, né?
Você pode trabalhar especificamente alguma coisa, como, por exemplo, musicalização através do MuseScore, né, que é uma coisa que se vê pouco, né, que eu, pelo menos, nunca vi. Você pode trabalhar projetos diferentes, né, em tópicos em linguagem de estruturação musical. E tem também composição e arranjo 1 e 2, que são pensados... o professor Zezinho já ministrou um pouquinho, né, dessas disciplinas anteriormente. A 1 é mais voltada para a composição popular, a segunda é mais voltada para a composição no contexto de música de concerto, enfim. Mas, claro que essas disciplinas ainda não foram ofertadas tanto assim quanto a gente gostaria, né? Está faltando um professor nós temos 3 vagas para professor de percepção de linguagem de estruturação musical, e atualmente nós estamos sem um dos professores, né? Vamos ver como é que isso fica nos próximos meses. Na unidade curricular de educação e educação musical, você tem algumas disciplinas optativas, né? Como, por exemplo, teoria curricular, gestão da educação, pedagogia de Paulo Freire, cognição e educação musical, planejamento e avaliação do ensino, e desenvolvimento humano e formação musical na psicologia histórico-cultural. Vocês têm essas possibilidades de disciplinas optativas na unidade curricular Educação e Educação Musical. E nos estudos socioculturais em música, você vai ter música e tecnologia 1 e 2, normalmente administrada pelo professor Guilherme, que está afastado. Você tem tópicos em ética, que normalmente com a professora Rita Helena. Você tem musicoterapia, que atualmente nós estamos sem professor para esse componente. Tópicos em acústica, que normalmente com o professor Guilherme. E etnomusicologia, que tem sido com o professor Fernando. E você tem aqui também a unidade de extensão, que aí o curso de música possui um programa de extensão chamado Educação Musical em Sobral, né, com diversos projetos ligados às práticas artísticas, tanto instrumentais, corais, e apreciação e projetos de apreciação cultural e formação docente. Então, você tem projetos como Música na Escola, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas tem projetos como Música na Escola, tem projetos como Escutamos, tem Vocal UFC, Cantarolando, enfim. Então, outra maneira de ver o currículo é em carga horária, né? O total do nosso currículo são 3.200 horas. 3.200 horas em apenas 4 anos, certo? Então, isso se divide em disciplinas obrigatórias, são quase 2.000 horas, né, em disciplinas obrigatórias. Disciplinas optativas, que são cerca de 256 horas. Estágio, 400 horas. TCC, que são 96 horas. Atividades complementares, que são 200 horas. E extensão, que são 320 horas, né? Então, extensão é tudo que vocês fazem de projeto para a comunidade, não só a comunidade universitária, né, mas a comunidade além da universidade também, e que vocês atuam como monitores, né, vocês atuam como protagonistas, vocês que dirigem as ações, né, então vocês organizam, vocês é que dão a aula, vocês é que organizam o evento, então essas ações se caracterizam como extensão. Atividades complementares aqui são outras atividades que você faz durante o período que você está no curso de música, mas que não são oferecidos pelo curso de música necessariamente. Então, se você participa de um congresso, se você publica um artigo, isso conta para as atividades complementares. Se você grava uma música e você lança uma música, você lança um álbum, se você desenvolve... Enfim, você vai ver lá o manual de atividades complementares no site do curso, vai perceber que tem uma tabela, né, com muitas possibilidades de atuação. É muito importante que vocês comecem a ver essas coisas agora, porque vocês não podem usar todas as horas numa coisa só. Você não pode usar as 200 horas de atividades complementares numa coisa apenas. Você tem que dividir em algumas categorias. Então, por exemplo, se você já dá aula de música em algum lugar, na escola,
isso conta. Se você dá aula de outra coisa, sei lá, você é professora, você é pedagoga ou pedagogo, e você dá aula, você trabalha na área e você está fazendo curso de música, essa sua atividade de pedagogo, pedagoga, conta nas atividades complementares, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa interessante. Aí eu destaquei aqui a extensão. Essa aqui é uma maneira de ver a rigidez do currículo. A rigidez quanto menos possibilidade de escolha da parte de vocês, estudantes, mais rígido é um currículo. E quanto mais possibilidade de escolha, mais flexível ele é. Certo? A gente tenta fazer um currículo mais flexível possível. Hoje, o nosso currículo tem quase 80% de rigidez. Já foi pior, já tinha mais de 95% de rigidez. Hoje ele tem 70 e... Acho que é 70, quase 75% de rigidez. Certo? E aqui outra maneira de olhar essas horas, né? Tô trazendo várias maneiras de ver, né? Você pode ver pelo organograma, de obrigatórias e optativas, você pode ver pelas horas, né? Obrigatórias, optativas, estágio, TCC, atividades complementares, extensão. Você pode ver pela rigidez, você pode ver pela carga horária em tabela. De novo, aqui é a mesma informação de uma maneira diferente, né? São 1.928 horas de obrigatórias, de componentes obrigatórios, 256 de optativas, 400 de estágio, 96 de TCC, né, que é uma atividade, 200 horas de atividades complementares e 320 horas de extensão. Por que é importante vocês observarem isso agora? Porque vocês precisam se organizar para não correr o risco de chegar no final do curso e atrasar a colação de grau porque você está devendo alguma coisa. Se você começar a olhar essas coisas todo começo de semestre e tentar atender essas demandas todas, você vai conseguir chegar no final do curso sem estar tão atribulado assim. Claro que vai ter as dificuldades normais, mas não vai ser uma coisa fora do comum. Falando um pouquinho das atividades do estágio supervisionado, eu trouxe aqui umas fotos mais antigas das atividades quando a gente podia, né, em sala de aula. Lembrando que as atividades de estágio supervisionado, elas ocorrem na escola, mas também tem uma carga horária na UFC, de orientação, de discussão, de troca de experiências. Aqui tem alguns estudantes já formados pelo curso de música, como o Regis e o Genilson, né, nas atividades de estágio deles. O Regis, inclusive, é professor do município aqui de Sobral. Aí tem as atividades complementares, como eu falei, se você dá aula de música em algum lugar, se você dá aula de outro conteúdo, se você, sei lá, deu uma palestra, se você toca em algum lugar, por isso que é importante ter os programas, né? Ter alguma comprovação de que você tocou em algum lugar. Se você faz alguma especialização, ou então qualquer curso em algum lugar, se você apresenta nos encontros universitários, né? Os encontros universitários é um encontro anual, normalmente no segundo semestre, no qual a gente compartilha algumas experiências, né? Então, tem as experiências das bolsas, as experiências de ensino, é um convite para a gente compartilhar experiências num modelo diferente das aulas normais, né? Tem o Encontramos, que é a amostra do curso de música, vocês vão se familiarizar com isso durante o semestre, normalmente é no final do semestre. Se você participa de eventos, mesmo eventos organizados pelo curso de música, como o Corporal, organizado pela professora Simone, a CIEMS, a Conferência Internacional de Educação Musical de Sobral, que é organizado pelo professor Marco e a professora Deline. O primeiro encontro, o encontro de cordas friccionadas, aqui tem o logo do primeiro, mas já tiveram 2, né? Em 2020 teve o segundo. Enfim, tem várias atividades que vocês podem se dedicar, e todas essas atividades que vocês participam, elas acabam contando para a formação de vocês, contam até 200 horas, mas é claro que toda essa experiência também entra no currículo de vocês, mesmo que ultrapasse as 200 horas, vocês vão ter o benefício de ter isso no currículo de vocês. O trabalho de conclusão de curso, né, como eu falei, é um momento em que você tenta utilizar do método científico
para a resolução de problemas cotidianos, de problemas da área de educação musical, né? É muito importante que vocês comecem a pensar no TCC já, assim, nos primeiros semestres. Não é uma coisa que você vai pensar desesperadamente, mas é interessante você ter em mente, ficar atento para temas de TCC, estudantes mais experientes. Vocês viram ontem a Fran Nascimento colocando no chat já uma dica de TCC, enfim. Então, é sempre interessante que vocês tentem observar quais são os interesses de vocês e pensando qual seria o tema de TCC, começando a pensar quem seria o orientador, orientadora, e para quando isso chegasse a ser uma coisa mais natural, né? Não ser uma coisa de susto. Tem as atividades de extensão, e aqui extensão a gente está contando as atividades que você participa como protagonista, né? Como monitor, vamos dizer assim. Então, aqui tem algumas imagens, como do Vocal UFC, à esquerda, o Cantarolando, à direita. Cantarolando, inclusive, é a extensão mais antiga do curso de música. Chamava-se, no início, Oficina de Canto em Grupo, e depois tornou-se Cantarolando. Estava procurando se o Alisson está aqui nessa foto. Ah, não. Mas a Alice está. A Maria Alice. Tem aqui a camerata de violões, o grupo de choro, a camerata de cordas dedilhadas, perdão, a camerata de cordas friccionadas com o professor Israel, a OSUFSE com a maestrina Adeline. Enfim, tem vários projetos de extensão que vocês podem se envolver. Agora, nas próximas semanas, o site do curso de música deve ser atualizado, mas também vocês podem pesquisar, inclusive nas redes sociais, para ver o que já foi feito e coisas que talvez vocês tivessem disponibilidade de participar e já começar a integralizar essas horas de extensão. É muito importante também que vocês saibam os espaços de tomada de decisão, né, aqui na universidade, até mesmo para saber reivindicar quando vocês tiverem interesse de reivindicar alguma coisa ou de participar para conhecer como funciona. É interessante que com a formação que vocês estão tendo, vocês vão ter, né, aqui na Universidade Federal do Ceará, vocês não vão estar aptos apenas para assumir a direção de sala de aula, né, e tudo mais da aula, mas vocês também vão ser convocados para, em alguns momentos, assumir um papel de administrador. Então, é possível que nos municípios que vocês são de onde vocês vieram, de onde vocês moram, que, eventualmente, vocês possam se tornar até, sei lá, secretária de cultura, de educação mesmo, ou então mesmo trabalhar em coordenadorias. Então, é interessante como ter essa percepção pode oportunizar que vocês tenham um impacto um impacto diferente, né? Que a gente tem um grande impacto dando aula na sala de aula, tudo mais, na ação docente, mas também tem outras possibilidades de impacto com essa formação que vocês têm nesses cargos de direção, por exemplo, né? Então, se vocês começarem a pensar de coordenação de trabalhos e tal. Então, nós temos aqui no curso o núcleo docente estruturante, que é um grupo de professores, né, eleitos no colegiado do curso de música, que cuida de aspectos pedagógicos e didáticos, né, referentes ao currículo do curso de música, trabalha em, vamos dizer assim, processos de atualização curricular, como é o que está acontecendo agora, elabora propostas a serem apreciadas no colegiado. O núcleo docente estruturante, ele não toma decisões, mas ele elabora propostas para serem apreciadas no colegiado do curso de música. O colegiado do curso é o espaço maior, né, de tomada de decisões
no âmbito do curso de música. Então, o coordenador, a coordenadora do curso de música, representa o colegiado, certo? Por exemplo, para vocês terem uma noção. Então, eu hoje estou como coordenador do curso de música, mas eu represento o colegiado do curso de música. E o colegiado é formado por quem? Todos os professores, servidores do curso de música e a representação estudantil. Pelo número de vagas que nós temos, são 12 vagas de professores, a representação estudantil, pelo regimento da UFC, se eu não me engano, tem 2 assentos. Então, vocês têm 2 votos, né? O voto com o mesmo peso do voto de professor, por exemplo, mas só se for representação estudantil eleita. Eleita. Não pode ser algo pontual. Vocês precisam ser eleitos em assembleia e tal. Na sexta-feira, os representantes atuais do centro acadêmico vão explicar melhor isso para vocês. E a instância maior de tomada de decisão do campus de Sobral é o Conselho do Campus, no qual reúne representantes de todos os cursos, representantes dos servidores técnico-administrativos, representantes dos servidores docentes e representantes dos estudantes, certo? Então, são espaços importantes, é onde as decisões mais relevantes, né, são tomadas, e era interessante que vocês tivessem, se vocês puderem, tivessem experiência em algum momento, de assistir uma reunião para ver como é que funciona, ou mesmo, quem sabe, participar dentro de um centro acadêmico, participar de uma eleição e vencer a eleição, e caso vença a eleição, ter esse papel de representar por um ano todos os estudantes do curso de música, né, em seus interesses, junto ao colegiado. É um papel interessante que vocês poderiam considerar, caso tenha interesse. Não é obrigatório, né? E a representação estudantil aqui entra nas atividades complementares também, tá? A representação estudantil tem 2 instâncias, né? O centro acadêmico, na instância do curso, e o diretório central estudantil no âmbito da universidade. Fran, você está presente? Não. Então... Ela está sim. Ela está. Ela está? Sim. Fran, se você quiser falar alguma coisa sobre a representação estudantil, complementando o que eu estou dizendo, só para dizer quais são as instâncias. O microfone não está funcionando. Ela disse que o microfone dela não está... Ah, tudo bem, tudo bem. Mas se ela quiser escrever e alguém quiser ler, tá de boa, tá? Mas basicamente... A gente está batendo mau papo aqui no chat, pode ficar tranquilo. Se tiver eu não estou conseguindo ver, mas se tiver alguma coisa que vocês queiram colocar, é só falar. Tá bom. Outra coisa importante na dinâmica do curso é a avaliação institucional, certo? Aqui tem um pequeno cartaz que nós fizemos na última avaliação institucional que ocorreu entre 15 e 30 de março, referente ao semestre 2020.2. Próximo do final de cada semestre, todos os estudantes e professores são convidados a avaliar como foi o semestre em cada disciplina que cursou, né? Então, vocês, estudantes, vão avaliar como foi cada disciplina e vão avaliar a estrutura do curso, certo? No caso, essas avaliações, e tem um espaço, essa avaliação é toda direcionada, né? Toda como se chama? De marcar? É de marcar, vou chamar de marcar por enquanto. É toda de marcar? Né? Objetivo. Todo objetivo. Obrigado, Eveline. A pilha está acabando aqui. A avaliação é toda objetiva, mas tem um espaço que você pode escrever, né? Você fica livre para escrever algo que não foi contemplado, complementar. Então, essa avaliação feita pelos estudantes é muito importante, inclusive para defender certas demandas, sabe? Por que eu estou falando isso? Porque, por um lado, nos semestres anteriores, né? Por um lado,
nós professores, né, nós como colegiado do curso, nós não demos um retorno das avaliações para os estudantes, e, de outro lado, os estudantes não perceberam a importância de participar da avaliação institucional. Então, a gente está retificando isso, está melhorando isso, a gente começou no semestre passado, e aqui eu vou ler para vocês rapidamente o que está disponível. Por exemplo, como os estudantes avaliaram em 2020.1? Eles disseram que, em resumo, né, na avaliação, as notas dos professores do curso de música são sempre acima de 4, da nota 4, né? Então, a nota máxima é 5. E a grande maioria das avaliações é com nota máxima. E nas questões abertas, teve vários elogios aos professores, né, pelo esforço no trabalho remoto e tal, e o esforço durante o trabalho remoto. Né? E o que foi encaminhado para 2020.2? As demandas dos estudantes foram consideradas no Seminário Pedagógico Interdisciplinar 2020.2, que ocorreu em dezembro de 2020, e o Núcleo Docente Estruturante está discutindo as críticas dos estudantes sobre sobrecarga de trabalho. A gente começou a discutir isso em março de 2021. E o que preciso fazer? Aqui, no caso, era referente ao semestre passado, né, que vocês não estavam. A participação do curso de música em 2020.1 foi baixa, foi 45% apenas. Então, é preciso participar da avaliação institucional e contribuir para a melhoria do curso de música. E eu lembro sempre que a participação dos estudantes é anônima. Não vou dizer que é impossível, porque às vezes tem uma disciplina que só tem um estudante matriculado, alguma coisa assim, mas quando a gente recebe as avaliações, não tem nome. Elas vêm só com a avaliação, mas sem nome. Então, a avaliação é anônima, não dá para a gente saber a pessoa, né? A não ser nesse caso excepcional que eu falei, na qual às vezes só tem um estudante na disciplina, e aí, obviamente, se esse estudante faz a avaliação, a gente sabe quem é. Então, a avaliação institucional, na avaliação institucional são avaliados os professores e o curso, né? A avaliação institucional 2020.2 tiveram 120 alunos aptos a participar. Desses 120, 67% participaram da avaliação, realizaram a avaliação, e 32% não realizaram. Apesar de ser um número bem melhor, né, uma participação bem melhor do que no semestre anterior, 2020.1, ainda tem um número alto de avaliações não realizadas, né? Então, é muito importante, inclusive para fortalecer as demandas do curso de música junto à universidade, para que vocês participem, né, levantando os pontos, avaliando, né, se vocês acharam que foi interessante, que foi bom, avaliando positivamente, o que vocês acharam que não foi bom, avaliando negativamente, e complementando na avaliação de estrutura e na parte subjetiva, os aspectos, né, de maneira mais detalhada, o que pode ser melhorado no curso, né? A gente implementou finalmente essa política de retorno das avaliações institucionais. Em breve, nós vamos dar o retorno das avaliações institucionais de 2020.2 e convidar a todos e a todas a participar da avaliação institucional de 2021.1, que deve ocorrer por volta de agosto. Tá bom? E, por fim, eu queria reforçar, né, destacar mais uma vez a importância, diante de tudo isso que apresentei hoje aqui para vocês, da organização individual. Né? O planejamento é essencial nesse contexto. Não dá para vocês terem sucesso, assim, sei lá, é difícil vocês conseguirem ter sucesso se vocês não se planejarem, se vocês não começarem a entender quais são as regras do jogo, né? Entender o que vocês precisam fazer para se formar e se planejar para se formar. Né? Assim vocês não vão ter risco de ter um semestre sobrecarregado, um semestre com poucos componentes. Né? Se você deixa de cursar um componente obrigatório em um semestre, você atrasa o curso em um ano, porque a entrada no nosso curso é anual. Apesar da maioria das disciplinas serem semestrais, a entrada no nosso curso é anual. E como nós temos poucos professores, né, assim, para o nosso projeto pedagógico funcionar
assim, na sua plenitude, assim, bem redondo, tranquilo, sem sobrecarregar ninguém, ele teria que ter uns 18 professores, pelo menos. E hoje a gente tem 12. Na prática temos 11, mas temos direito a 12, né? Então, no contexto que nós temos, se você, a gente não tem como, por exemplo, ofertar oficina de música, né, essa disciplina do primeiro semestre, 2 vezes. Então, se você reprova ou não faz a oficina de música, a gente não tem condição de ofertar 2 vezes. Então, se você reprova, por exemplo, ou não faz prática instrumental 1, em 2021.2, você só vai ter a oportunidade de fazer ela novamente um ano depois, em 2022.2. Então, qualquer vacilo bobo, você você atrasa um ano, né? E um ano, para vocês, pode até ser muito, né? Porque é mais um ano investindo aqui no curso, é mais um ano sem se formar, é mais um ano tendo que morar em Sobral para quem mora fora, ou então, para quem é de fora, né, de Sobral, ou então sem poder participar de certas oportunidades de emprego, né, porque não tem um diploma, enfim. Tem essa questão. A rotina de trabalho, e aqui nós consideramos estudo como trabalho, tá? A rotina de trabalho precisa ser estabelecida. Dói, não é fácil, mas é muito pior se você não tiver rotina. Porque o que acontece? Se você não tem uma rotina a rotina de trabalho, ou seja, o hábito de ter horários, ou de ter algum horário de trabalho semanal, né, diário e semanal, não significa que precisa ser uma coisa maçante, não precisa que tem que ser uma coisa chata. Você pode ter sempre um horário de estudo, um horário de trabalho, mas você sempre está ali mudando, modificando algumas coisas na sua maneira de estudar, de maneira que ela não fique chata, que ela não fique mecânica, sabe? Então, o próprio ato de ter disciplinas diferentes ajuda para que você sempre esteja mudando os seus hábitos de estudo, né? Os seus hábitos, eu vou aqui considerar estudo como trabalho. Mas o que acontece? Eu acho o maior problema, se você não tem rotina de trabalho, rotina de estudos, é que quando você tem que fazer as coisas, você não faz, e quando é para você relaxar e ter lazer, você fica, se você tiver minimamente compromisso, você fica preocupado, você não descansa, ou seja, você nem faz direito quando tem que fazer, e você nem descansa quando tem que descansar. É uma desgraça. E aí você chega no final de semestre, num estado de cansaço e nervos terrível. Vocês estão no começo do semestre agora, vocês já estão se sentindo um pouco um pouco assustados, né, com a quantidade de coisas que vocês têm que ver. Vale a pena vocês terem uma rotina de trabalho, vocês estabelecerem uma rotina de trabalho e vocês se aterem a ela durante o semestre. O começo vai ser muito complicado, vai ser difícil, vocês vão ter sono, vão ter distrações, mas aí vocês vão começar a aprender algumas estratégias para manter o foco, manter a concentração. A disciplina de Metodologia do Trabalho Acadêmico 1 vai ajudar vocês nisso, tá? Ela foi concebida, né, junto com o professor Álvaro e o professor Guilherme, para ajudar nesse plano de estudos, né, de vocês, inicialmente. Outra coisa que eu queria destacar para encerrar a minha fala, é a comunicação com os professores e a coordenação. Assim como a professora Eveline comentou que, agora há pouco, que às vezes a gente, no ensino básico, a gente meio que, os outros ficam dizendo o que a gente tem que fazer, a gente está sempre ali atendendo, reagindo, né? Na universidade, não é assim, não é dessa forma. Ninguém vai ficar implorando, assim, a tendência é que a gente não fique implorando e procurando vocês excessivamente, lembrando, assumindo uma posição, sei lá, de paterna ou materna, né? De lembrá-los que vocês têm que fazer as suas coisas. Todo mundo aqui é adulto, a gente tem um acordo, a gente faz o acordo, e a gente cumpre ou não.
vocês têm o direito, inclusive, de não fazer. Só que junto com esse direito vem as consequências, né? Então, se você não faz as atividades, você, né, reprova, alguma coisa assim. Se você não se comunica, você tem dificuldades. Então, assim, é muito importante que vocês mantenham uma comunicação com os professores e com a coordenação, né? A coordenação do curso. Hoje, a coordenação está comigo, sou eu o coordenador, o professor João Manuel o vice-coordenador, e o BNI é o secretário do curso, né? Então, assim, isso vai mudar no ano que vem, mas, independente de quem estiver na coordenação, se vocês têm algum problema dentro do curso, assim, uma coisa mais global, às vezes uma dificuldade com algum professor, alguma professora, ou alguma coisa com o aluno que você não se sente à vontade de falar com o professor, procurem a coordenação, tentem ver isso, não deixem a coisa acumular, não deixem o problema crescer, né? Se você tem uma dificuldade dentro das disciplinas, procurem os professores, conversem, né? A gente tem duas modalidades hoje na universidade, por exemplo, de trancamento, que não está sendo muito usado, né? E supressão. Trancamento é quando você vai cursando uma disciplina e você decide no meio da disciplina, na metade da disciplina, que você não quer mais fazer ela. E aí você tranca. Esse trancamento, ele te dava alguma penalização no teu histórico escolar. Ele baixava um pouquinho a tua pontuação, né, a tua nota geral do curso. No entanto, durante a pandemia, foi criada uma nova modalidade que é a supressão. Então, você pode suprimir, o equivalente a trancar, só que isso não prejudica teu histórico escolar em nada. E aí, algumas pessoas, aparentemente, usaram, não sei, mas eu soube de algumas pessoas, alguns alunos das minhas disciplinas, que suprimiram a disciplina mesmo sem falar comigo. E eram pessoas que tinham a capacidade de terminar a disciplina bem. E aí essas pessoas que cursaram quase até o final da disciplina vão ter que fazer tudo de novo, porque suprimiram a disciplina sem conversar com os professores. Então, assim, converse com os professores. Claro que em determinadas situações, talvez a supressão seja mais adequada. Mas, às vezes, é possível você fazer um esforço, terminar o semestre e, quem sabe, alcançar a aprovação, certo? Assim, eu não vejo a reprovação como a pior das situações. Agora, uma coisa que você tem que evitar o máximo é a reprovação por falta. Abandonar uma disciplina, deixar de cursar, simplesmente sumir, é a pior coisa que vocês podem fazer como estudantes. Então, assim, evitem isso. Com 3 reprovações, vocês já têm a matrícula trancada, vocês não têm como fazer matrícula mais, vocês têm que fazer um plano de estudos, assinar um termo, se comprometendo a não reprovar mais por faltas, e se vocês reprovarem por faltas, vocês são retirados da universidade, vocês são jubilados, né? Vocês são, entre aspas, expulsos da universidade. Então, assim, a pior coisa, fiquem atentas, nunca abandonem uma disciplina. Sempre mantenham a comunicação com seus professores e fiquem atentos e atentas às datas do calendário universitário. Lembra ontem que eu apresentei o calendário universitário para vocês? Isso tem que ser uma rotina no semestre de vocês. Quando vocês quiserem saber uma data de matrícula, de final de semestre, de supressão, vocês recorram ao calendário universitário e guardem essas datas na agenda de vocês, tá bom? Alguém queria falar e eu não deixei? Sim, Marcela, era eu. Eu queria só reforçar exatamente isso que o professor Marcelo acabou de dizer para vocês, de conversar com a gente. Isso é importantíssimo. Estamos aqui no curso para vocês. A gente não está para ninguém mais do que para vocês neste curso. Então, se vocês precisam de conselhos, vocês precisam falar com alguém, fala com a gente, fala com os colegas também, porque eu vi estudante suprimir assim, decidiu suprimir de última hora e não falou para ninguém, nem para colegas, para ninguém. Então, isso é o pior, porque às vezes só conversar com um colega, conversar com o professor vai abrir a mente de vocês. Vocês vão se dar conta que sim, vocês vão conseguir alcançar os objetivos. Às vezes vocês se apavoram, o que é normal, né? Isso é normal. Mas vocês precisam conversar com quem sabe.
com quem tem experiência. E nós temos, podem confiar na gente, tá bom? Estamos aqui para vocês. Era isso. Obrigado, professora Adeline. Professora Eveline, quer complementar alguma coisa? Eu acho que eu já falei tanto aqui pelo chat. Respondi aqui todas as perguntas dos meninos. Tinha alguém perguntando sobre estar supervisionado, Marcelo. Sim. Eu não sei exatamente qual era a dúvida, mas acho que era em relação à questão de ser diurno, né? Eu acho que era bom ressaltar essa questão dos horários do curso vespertino e noturno. Isso. Para fazer 3.200 horas em 4 anos, não dá para fazer um curso apenas à noite, certo? Até porque o estágio ocorre no horário da tarde ou da manhã. Então, o nosso curso foi criado, foi pensado inicialmente para ser noturno, mas não é possível ele ser totalmente noturno. Ele precisa ser, ele é um curso vespertino noturno, né? A gente vê, a maior parte das atividades se concentram no turno da tarde e da noite. A gente tenta fazer com que as obrigatórias estejam no horário da tarde, da noite, perdão, e que as optativas, estágios e extensões estejam no horário da tarde. Mas, eu sei que alguns de vocês aqui trabalham, alguns de vocês têm outros compromissos, mas que fique claro que não dá para cursar música, pelo menos não dentro do prazo, sem ter atividades à tarde e à noite. Pode ser que em algum semestre você faça num dia só, enfim. A gente pode conversar essas questões pontuais durante os semestres, né? Mas fiquem atentos. Por exemplo, Libras. É impossível a gente ter aula de Libras, que é com um professor de Fortaleza, né? É impossível a gente ter aula de Libras à noite, porque o horário dele não atende o horário da noite, normalmente tem que... E Libras é modular. Enfim, normalmente pega o horário da tarde e da noite, ou só o horário da tarde. Então, fiquem cientes que não dá para fazer o curso de música sem cursar atividades, né, e disciplinas, componentes no horário da tarde também. Mais alguma dúvida? Eu tenho uma. Achei legal. Oh, perdão, Guilherme, fica à vontade. Não, pode falar. Não, era sobre o TCC, mas fale aí, depois eu falo. Era sobre as atividades complementares, né? Sim. Tipo, elas contam a partir de um determinado semestre, ou se eu começasse alguma nesse semestre já estaria contando? A partir do momento que você entra no curso de música. Então já conta a partir desse semestre atual. Certo, é porque eu fui chamado para um projeto aqui na escola onde eu estudava para ajudar com o clube de música lá na escola. Aí queria saber como que eu faço para registrar isso no curso. Eles precisam emitir alguma certificação, alguma declaração, algum comprovante por escrito, né, que você fez isso, né? Então, e assim, não é um colega, por exemplo, numa escola, então deve ser a diretora, o diretor da escola, ou então o coordenador, que vai emitir essa declaração para você. Sim, foi o diretor de lá que me chamou, então posso conversar com ele sobre isso. Isso. Era só isso mesmo, obrigado. Estou colocando aqui no chat o formulário da frequência, tá? De hoje, então podem, peço a gentileza que vocês preencham. Eu vou colocar também aqui no grupo do WhatsApp, que já tem um monte de mensagens, mas que eu não vou ler. Vou só colocar aqui para vocês. Daqui a pouco, mais ou menos daqui a uma meia hora, uns 40 minutos, eu encerro o formulário, tá bom? João Vitor, o que você quer dizer se eu fizer algo por conta própria?
Professor, o seu formulário que você mandou é do dia 10. Eu já mudei o título. Peraí. Pronto, tá atualizado. Você viu que tinha escrito dia 10, terça-feira? Eu já atualizei aqui. Só que ele tá dizendo aqui que não tá restringindo nada, não. Vocês estão dizendo que ele tá restringindo? Não, tá dando certo, professor. Não aceita respostas. Ah. Pronto, agora dá certo. Obrigado. Mais alguma dúvida de vocês? Eu sei que foi muita coisa, assim, talvez vocês tenham que ver novamente essa apresentação, ou então se vocês não tiverem saco para isso, vocês vão direto no PPC do curso, né, o documento que está na aba, no menu documentos, né? Mas se vocês quiserem tirar fazer algum comentário, tirar alguma dúvida agora, vocês têm? Ah, tem uma mão levantada aqui do Guilherme. Pode falar, Guilherme. É que eu apertei sem querer, desculpa, sempre acontece isso. Tá, nesse caso eu vou pedir para o Eliel. No caso de projetos autônomos que a gente possa querer iniciar, como é que faz para validar, de certa forma, esse projeto? É possível, você pode me dar um exemplo? Incluir alguma forma de ensino musical nas regiões dos alunos, algo assim. Aula particular? Não era bem isso. Talvez uma oficina, algo assim. Ah, essa oficina você pode divulgar e o lugar que você realiza essa oficina pode emitir uma declaração afirmando que você que você realizou essa oficina. Sim. Talvez, assim, imagino que você não vai fazer a oficina na sua casa. Seria onde a oficina? Acho que é relacionado a alguns projetos que tem por aqui. Não, o local da oficina. Não sei, era só uma ideia. Ah, tá. Mas, por exemplo, você Eu vai acho que fazer ele está perguntando se ele pensasse um projeto, né, desses que levam música para os municípios, se eles poderiam registrar junto ao curso. É isso, Eliel? Travou para mim na hora que você falou. Você pode repetir, por favor? É projeto que você está perguntando, não é? Se você tendo um projeto, vocês podem registrar junto ao curso, é isso? Isso, exatamente. Tem duas formas. Se você realizar, você pode contar como atividades complementares ou pode contar como extensão. Se você fizer de maneira autônoma, se você fizer a apresentação, sei lá, na Casa de Cultura do Mucambo, e a Secretaria de Cultura de Mucambo emitiu uma declaração afirmando que você realizou essa oficina lá, isso vai contar como atividades complementares. No entanto, se você planejar essa ação junto com um professor ou uma professora aqui do curso, e essa professora cadastrar isso como uma ação de extensão, por exemplo, um mini curso, isso vai contar para as suas horas de extensão. Certo? Então, isso pode contar de duas formas. Se você preencher todas as horas de extensão e todas as horas de atividades complementares, isso vai contar no seu currículo. Eu, por exemplo, consegui muitas coisas interessantes logo quando me formei, porque eu fiz muito isso durante a graduação. Eu não esperei a graduação para montar o currículo. Eu comecei a montar, seguindo as orientações dos meus professores, né, durante a graduação. Então, uma coisa interessante. Muito obrigado. Aí, Eveline, tem projetos que fazem isso já, né, Marcelo? Tem o Música na Escola, eu acho que faz isso, né? Tem a orquestra, né, que toca nos interiores, né, que leva música nos interiores. Talvez fosse interessante também uma terceira via se aproximar desses projetos, né, se associar a esses projetos que já existem, né, e que já fazem isso que você está aí desejando, né?
E é engraçado, porque você volta, você vai num lugar representando a UFC. É um peso diferente, é uma coisa que vocês precisam se aproveitar. Usar o UFC como um trampolim para a carreira profissional de vocês mesmo, sabe? Realmente, a professora Eveline destacou bem, né? Você quer fazer uma apresentação, você tem uns projetos de extensão, você quer fazer uma apresentação didática, tem um recital didático do projeto de música na escola. Você quer montar uma oficina, tem o projeto de formação, o eixo de formação do projeto Música na Escola. Ah, mas você não quer nada ligado ao projeto Música na Escola? Você pode, com outro professor, outra professora, criar algo no mesmo formato e levar para lá, enfim. Tem coisas que já existem e que vocês podem ajudar, né? Vocês podem somar. A Fran está destacando aqui nos comentários, né? Nos casos de projetos sociais, talvez fotos e cartazes podem ajudar na comprovação. Não se percam nos documentos, organizem tudo, de preferência no drive de vocês. Ou seja, quando vocês conseguirem fazer o e-mail institucional, vocês aprendam a se organizar de maneira online, porque vocês não dependem de equipamento. Se o celular queimar, se o computador der problema, não escutem isso. Vocês não estão ouvindo isso? Com exceção instante, que eu estou falando com meus computadores aqui. Se der algum problema no equipamento de vocês, você não perde suas coisas, está tudo guardado. Então, assim, hoje não dá para ter... hoje é muito difícil sustentar a desculpa. Ah, professora, meu computador queimou, eu perdi o trabalho. Não dá mais para usar essa desculpa hoje em dia, porque tudo é preciso guardar online, tudo, certo? É muito difícil, a não ser que você passe 2 semanas sem conexão de internet. E, sabe, as situações muito difíceis, assim. Eu sei que alguns de vocês aqui talvez tenham uma realidade dessa, de passar muito tempo sem internet, mas vale a pena, de vez em quando, pegar a internet ali da praça e atualizar os arquivos e voltar, sabe? É um trabalho de segurança. Hoje em dia não dá para pensar diferente. O Guilherme já falou aqui, droga, acabou minhas desculpas. Sim, eu acho muito interessante essas ideias de projetos, porque já aconteceram alguns aqui na minha cidade, em que trazem montagem de palco, apresentação dançante, de música, histórias da região. E eu acho isso incrível, eu até mesmo participei. A maioria desse tipo de coisa eu me enfurno no meio, de alguma forma. Certo. Então, gente, eu vou encerrar. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, vocês podem falar amanhã ou mesmo na quinta-feira. Quinta-feira a gente vai ter um momento de orientações da coordenação, então vocês podem falar com mais calma lá. E tem os outros canais, né? O e-mail do curso de música, o WhatsApp. O WhatsApp de vocês está ficando, o da turma de ingressantes, está ficando muita mensagem e eu acho que eu vou sair. Eu acho que vocês estão indo bem lá, né? Estão se comunicando bem. Vou pedir que vocês entrem no UFC Comunica, e quando tiver os avisos, eu mando no UFC Comunica. Se vocês tiverem alguma coisa específica, vocês me procuram, porque eu não estou conseguindo acompanhar as mensagens de vocês. Tá bom? Um abraço, boa noite, saúde, boa janta, felicidades a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.